Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um assunto muito importante, um tema fundamental, para que vocês entendam o que são os orixás, o que são os guias espirituais, a verdade que nunca te contaram, né? E esse é um tema fundamental dentro das religiões de matriz africana, dentro do próprio espiritismo universalista, né? Terreiro de Umbanda, candomblessista, etc. Né? E os orixás e os guias espirituais, o que são, né? Qual que é a verdade por trás de todo esse assunto? E realmente é um assunto que eu percebo que gera muitas dúvidas e que existem muitas distorções. E no livro Proibido do Seu Marabô, de Osmar Barbosa, se vocês tiverem a oportunidade de ler, a gente encontra uma explicação muito clara, uma explicação muito profunda sobre esse conceito, né? Dos guias, dos orixás, que muita gente associa o orixá a deuses, né, ou até mesmo, por exemplo, figuras humanas que um dia viveram na Terra. Só que, na verdade, a verdade é que os orixás, eles são forças da natureza, né, são manifestações divinas, né, que representam os pilares do universo, são as energias que sustentam a criação de Deus. Né? Eles não são espíritos que já encarnaram, como muitos pensam, né, como muitas pessoas acham. Na verdade, os orixás, eles são vibrações puras, é pura energia, puro estado vibracional que rege os elementos, que regem, né, os elementos, e esses elementos eles influenciam diretamente as nossas vidas e também o nosso comportamento, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, né? Então, cada orixá, ele tem uma vibração específica, tá? Tá ligado a diferentes aspectos da natureza, digamos assim, tá? Eu vou citar alguns para vocês entenderem melhor do que é abordado no livro, tá? Aí dentro das nossas pesquisas. Então, por exemplo, Oxalá. Oxalá representa a paz, representa a sabedoria, né? A criação divina, é a força que faz equilíbrio, que traz serenidade. Iemanjá, que está muito ligado ao mar, né? Traz essa questão da maternidade, das emoções, é uma energia de proteção, é uma energia de acolhimento, né? Xangô, essa energia forte de Xangô, que é o Senhor da justiça, Senhor da sabedoria, ele representa o equilíbrio das leis divinas, correção dos erros, né? Nós cometemos vários erros em várias encarnações, então ele traz essa energia da justiça, do merecimento da justiça, né? Da correção desses erros, né? Ogum, que inclusive é meu pai de cabeça, é o orixá da guerra, da tecnologia, que ele simboliza o quê? Mas não é a guerra de pegar em um país contra o outro. Não, é nós que imaginamos assim. Não, ele simboliza força, simboliza coragem, né, para você enfrentar todo o dia a dia, correr atrás do teu sustento, correr atrás de melhorar a sua vida, superar os obstáculos, né? Ele está muito ligado a essa superação dos desafios, dos obstáculos, não pensar na vida como uma vida cheia de problemas, mas apenas como desafios a serem transpostos. Essa energia vibra nesse estado, tá? Oxóssi é ligado à caça, ao conhecimento, à fartura. O que Oxóssi nos ensina? Sobre o desapego, né? Porque a natureza, você vive quando você tem um povo originário, o que o povo originário tinha? Ele vivia da natureza. Ele caçava para comer e não tinha, não era aquele povo que soberbo, com ganância. Não, eles caçavam, comiam, depois iam para a próxima caça para só a subsistência. Então, é essa questão do desapego, a conexão com a natureza. Essa é a energia de Oxóssi. A energia de Nanã, por exemplo, a sabedoria ancestral, né? Nanã é a mais antiga, né? Uma velha energia, digamos assim. Ligação com o ciclo da vida, o ciclo da morte, representa essa questão do tempo, da maturidade espiritual, né? Porque nós agora estamos num caminho de maturação espiritual, né? Então essa é a energia de Nanã. Então são apenas alguns exemplos, mas a ideia principal é que o orixá, eles não são seres individualizados como nós, eu, você, né? Eles são energias vivas, energias puras, é padrão vibracional, tá? Que influenciam o mundo, influenciam nós encarnados,
influenciam os desencarnados, né? E dentro dessa nomenclatura dos orixás, existem arquétipos, né? Que eu vou explicar para vocês o que são, né? São os arquétipos e suas funções, digamos assim, né? Que no livro explica muito bem. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler esse livro, né? E esse conceito é essencial para a gente entender como que os orixás eles se manifestam no nosso mundo, né? Então, através desses arquétipos, né, são assim representações simbólicas dessas forças espirituais dentro da nossa consciência humana, né? Então, assim, eles ajudam nós, eu, você, a compreender mais, de certa maneira, de forma mais palpável e também a se conectar com essas energias divinas de maneira mais acessível. Vou citar um exemplo para vocês entenderem. Então, quando a gente vê uma imagem de Xangô segurando um machado, vocês podem perceber que todo o terreiro de Umbanda, se você pesquisar a estátua de Ogum, vai aparecer, aliás, perdão, se você pesquisar uma estátua de Xangô, aparece Xangô com um machado, né, no alto, com as duas mãos agarradas no machado, certo? Então, isso representa a sua força, essa ligação com a justiça, tá? E quando falamos, por exemplo, de Iemanjá, é um arquétipo que está ligado ao acolhimento, à fertilidade, né, à amorosidade. Mas isso não significa que o orixá é um ser humano segurando um machado ou uma rainha com um manto azul, tá? Não significa isso. São arquétipos. O que, que são esses arquétipos? É ferramenta espiritual que facilita a nossa conexão entre o mundo material e essas vibrações superiores. Porque o homem, o ser humano, ele precisa muito desse simbolismo para acreditar, para ter a sua fé palpável, para ter uma fé acessível, digamos assim. Então, eles foram criados para que a gente possa entender e sentir essas energias de forma mais concreta, tá? É por isso que existem esses arquétipos, né? Você digita no Google Imagens ou no Pinterest, vai aparecer todos os tipos de imagens referente aos orixás, né? Então, outra coisa importante que o livro ele explica é que os orixás eles não fazem julgamentos, tá? Essas energias elas não julgam, não interferem diretamente nas nossas vidas, na vida das pessoas. Eles não atendem pedidos como se fossem entidades espirituais. Elas simplesmente emanam as suas vibrações e cada um de nós, através desse comportamento e através do nosso comportamento, da nossa conduta, a gente e sintonia e vibração, né? Porque tudo é sintonia, tudo é vibração, tudo é merecimento. A gente pode ou não se conectar ou se afastar dessas forças, né? Por exemplo, se você está em desequilíbrio, vivendo com raiva, vivendo com injustiça, né? Você está se afastando da vibração de Xangô, que é o orixá da justiça, né? Se você está sem fé, se você está sem confiança, digamos assim, você está distante da energia de Oxalá. Então você não está sintonizando, não está vibrando naquela energia, né? Então isso tudo acontece dentro de você. Então o segredo não é pedir algo para os orixás, oferendar ao orixá, mas aprender a vibrar na frequência deles. Eu também não estou falando aqui que oferenda é errado. Não, oferenda é maravilhoso. O que é a oferenda? É um presente que você dá para aquela energia. E que pessoa, e que coisa que não gosta de um presente. Mas o mais importante é, certo, vou fazer uma oferenda, mas eu preciso estar bem dentro de mim mesmo. Eu preciso estar sintonizado. Não adianta eu oferendar pedindo prosperidade, mas eu sou preguiçoso, eu não busco conhecimento, eu não me aprimoro, né? Eu sou vadio. Não adianta, não vai vir prosperidade. Você tem que estar em sintonia, né? Vai pedir que venha amor próprio, né? Você precisa se amar, precisa cuidar de você, né? Precisa estar nessa sintonia vibracional para que você receba dessas energias aquilo que você está buscando, entende? Não é errado oferendar. Errado é você estar desarmonizado energeticamente, vibratoriamente e dessintonizado dessas energias. Aí você não vai receber nada, entende? A oferenda vai ser em vão. Então, sintoniza e oferenda, agradece, com certeza, entra nessa sintonia que com certeza você vai ser atendido, né? Então, o que acontece? Ao invés de você apenas oferecer algo de material para o orixá,
como uma vela, né? Aquilo que eu falei que é uma oferenda. O mais importante é você oferecer uma mudança de comportamento, né? Um pensamento elevado, uma atitude alinhada com aquela energia, né? Outra coisa interessante no livro, que o livro comenta, é que ele esclarece essa questão tanto dos orixás quanto dos exus, dos guias espirituais, né? Que entra sempre aquela grande confusão. Primeiro, pessoal, orixá não são exu, não são preto velho e não são caboclos, tá? Orixá é uma força divina, tá? São padrões vibratórios, como eu expliquei aqui, cada um vibra no seu padrão vibratório, né? Já os exus, caboclos, pretos velhos, marinheiros, boiadeiros são espíritos que um dia podem ter vivido, sim, como encarnado e hoje trabalham na espiritualidade para nos ajudar ou escolheram trabalhar nessas linhas, né, de guias como o Preto Velho, porque se afinizam com esse arquétipo, entende? Então, isso é uma mistificação, tá? Achar que Exu, por exemplo, é um orixá. Isso não é verdade. Exu é um mensageiro entre mundos, né? É um espírito que ele faz a ponte entre o material, o plano espiritual. Exu é responsável por manter equilíbrio, abrir caminho, né? Orixá, por outro lado, como eu comentei aqui, é pura energia, não tem personalidade ou vontades individuais, são padrões vibracionais, entende? E dentro, principalmente da Umbanda, dentro da espiritualidade, nós temos os guias espirituais, como eu comentei, Exu, Preto Velho, Exu, que infelizmente é muito mal compreendido, né? Diferente do que muitas pessoas pensam, né? Exu não é um ser maligno, pelo contrário, né? Como eu comentei, é um grande mensageiro, é um guardião dos caminhos, né? É um protetor, como eu falei antes, né? Que trabalha na justiça, na movimentação das energias do plano extrafísico. Ele representa essa comunicação entre os planos, né? Ajuda a gente a lidar com as nossas próprias sombras. Se você quer entender as suas sombras, converse com o Exu, porque ele é o guia espiritual que mais se aproxima de nós, seres humanos, tá? É ele que entende das nossas sombras, porque um dia ele também teve as suas, né? E só entra para uma falange um Exu quando ele consegue aceitar quem verdadeiramente ele foi ou é, entende? Por isso que eles primeiros reconhecem os seus próprios erros, a gente reconhece os nossos próprios erros, as nossas cagadas da vida, né? Para aí sim a gente se tornar um Exu, né? Não digo eu, mas eu digo esses espíritos guias que estão trabalhando nessas falanges, né? Outra coisa, não é o seu marabô, não, é um espírito que trabalha na falange de seu marabô. Tudo é uma falange, não é o guia, tal, entende? A gente tem que quebrar esse padrão de que a gente incorpora o seu tranca-rua. Não, é um espírito, às vezes, é, é um espírito, às vezes, que recém adentrou na parte de experiência dentro da falange, entende? Existem vários espíritos que trabalham dentro dessa falange, porque assim, quando desencarnaram, são as energias que eles sintonizam, que eles gostam mais de trabalhar, que eles se afinizam, e aí são especializados naquela falange e começam a trabalhar dentro dessa falange, incorporar nos terreiros, nos médiuns, trabalhar, entende? Não é o seu tranca-rua, não é um espírito só, é uma falange inteira, tá? Assim como os pretos velhos, assim como os caboclos, tá? Não é o seu tupinambá, é uma falange inteira de espíritos que trabalham dentro dessa falange, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, tá? Por exemplo, vamos focar nos pretos velhos. O preto velho é um espírito de grande sabedoria, né? Que se manifesta com muita humildade, com muita paciência para nos orientar, né? Quando você senta na frente de um preto velho, é aquela amorosidade maravilhosa, né? Então, assim, apesar deles se apresentarem como pretos velhos sábios, muitos deles não foram necessariamente anciãos da vida, tá? Mas eles assumem essa forma para transmitir essa mensagem de serenidade, essa mensagem de experiência, que é aquilo que eu falei, né? Que os espíritos que, ao desencarnarem, têm uma sabedoria, são sábios, adquiriram essas virtudes durante a encarnação, e ao desencarnar eles vão trabalhar nessas falanges dos pretos velhos, tá?
Mas como que a gente pode se conectar com essas energias, né? Como que a gente sintoniza com o orixá, com o guia espiritual? Bom, o primeiro passo é sintonia vibracional. Ou seja, você tem que elevar seus pensamentos. Qual é as suas intenções? Então, as nossas intenções e as nossas ações, né, tem que estar alinhado com essas forças, né? Contato com essas entidades, com os orixás, com os guias, não acontece apenas em ritual, mas principalmente na nossa conduta diária, tá? O respeito, a caridade, a fé, a busca pelo autoconhecimento, que é fundamental para a gente ter essa conexão mais próxima com os guias, com os orixás, entende? Outro ponto importante que destaca no livro é entender que o orixá e o guia, eles não são servos das nossas vontades, tá? Não basta você, pedir algo e esperar que simplesmente caia no nosso colo, que simplesmente aconteça, tá? Tudo funciona dentro da lei do merecimento, a lei do equilíbrio, tá? Se queremos uma bênção de Xangô, por exemplo, a gente precisa viver com justiça. Se buscamos prosperidade com Oxum, com a nossa mãe Oxum, a rainha das águas, né, devemos principalmente ter nossa conduta voltada com muito amor, com muita generosidade, né? Então, essa sintonia verdadeira ela acontece quando incorporamos os princípios, as virtudes desses arquétipos, desses espíritos em nossa vida, tá? Então, como eu falei para vocês, no fim, o grande ensinamento que a espiritualidade traz, que está além dos dogmas e dos rituais externos, é que é um estado de consciência que a gente precisa entrar. É uma transformação interna, tá? Você, eu, buscando a reforma íntima, o autoentendimento, a melhora das nossas condutas, tá? Quando a gente compreende isso, que é tudo um estado de transformação interna, a gente vai sim viver de forma mais harmoniosa, né, com respeito ao caminho um do outro, e também essas energias elas vão começar a nos auxiliar na nossa caminhada, trazendo tudo aquilo de que a gente precisa para desempenhar um papel melhor perante a sociedade, né, para ter uma vida melhor, né, conosco. Então, assim, como que você faz para se conectar com os orixás? Tem uma coisa que o livro do seu Marabô, o livro proibido do seu Marabô, deixa bem claro, é que a verdadeira conexão com os orixás, ela não acontece nos rituais externos que você faz, nas oferendas, tá? Ela acontece dentro de você, na sua postura de vida, no seu caráter, na sua conduta, nas suas virtudes, na sua busca por evolução espiritual, na sua busca por autoconhecimento, na sua dedicação ao trabalho espiritual, né? Na sua melhora interna, derrubando todos os teus desequilíbrios, derrubando todas as tuas más inclinações. É isso que traz a verdadeira conexão. Você quer estar mais próximo de Oxalá, na energia dele? Então tenha paciência, haja com serenidade. Quer se conectar com Xangô? Então seja uma pessoa justa, seja honesto em suas atitudes, né? Quer sentir a energia da nossa mãe Iemanjá? Então cultive o amor, cultive o acolhimento. Os orixás, eles estão em tudo, né? São padrões de vibração, porque é as próprias energias, é as próprias leis que regem o universo. Isso é orixá. E para você acessar essas energias, você tem que estar na vibração deles, né? Então, assim, pessoal, eu espero que esse conteúdo tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas nesse tema tão importante. Então, se você gostou, compartilhe esse conhecimento, porque quanto mais pessoas entenderem a verdadeira natureza dos orixás e dos guias e dos arquétipos, mais a gente vai conseguir combater essas distorções, né, e fortalecer essa espiritualidade verdadeira. Então, muita axé para vocês, muita luz, e Deus ilumine cada passo que vocês forem dar.